Tarde, gravação da nossa aula intensiva de História do curso online, 100% online aqui do Darwin. Hoje, nosso foco de aula é a aula 06 de História do Brasil. Lembrem-se que eu coloquei lá no blog para vocês o cronograma de que aula vai ser dada em qual dia. E aí, só para você ter uma leve ideia, eu falei para você, depois de ver aquele cronograma, você ir lá na apostila e fazer a conferência. Quer ver? Vou espelhar agora uma parada para você ver. Essa é a apostila do intensivo. Coloquei lá para vocês, tá vendo? Hoje é aula 6 de História do Brasil. Aula de métodos emancipacionistas e o período joanino. Observa que não é um texto grande, tá vendo? Começou aqui a aula 6, beleza. E aí vem, principais acontecimentos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, vindo da família real para o Brasil, e as principais consequências, tá vendo? Já veio, chegou a aula 7, Então, não é um negócio difícil. O texto está bem sintético, com as coisas mais importantes que você tem realmente saber. Depois que você foi lá e fez a aula 6, você vai lá no finalzinho e tem os exercícios de História do Brasil. Entendeu? Nova República, beleza. Aí os exercícios lá no final. Aí vem História Geral, tá vendo? Aula 1, direitinho, aula 2. Aí você vai lá no final, tem os exercícios, os exercícios correspondentes a cada matéria. Vamos pegar aqui sobre essa aula 6 de feudalismo. Feudalismo não, sobre período joanino. Você vem aqui, BBB, dararó, República da Espada, calma, tem que voltar mais. Tá vendo que tem os exercícios bonitinhos? Segundo Renato, tá chegando, Primeiro Renato, tá chegando. Olha aí, o conteúdo que nós vamos ver hoje. Olha aqui. As revoltas do período colonial, tá vendo? Que é a crise do sistema colonial. Os exercícios, bonitinho, com os gabaritos, tá vendo? Os gabaritos e os comentários de cada um deles. E o período joanino, Observa que vem as questões, bonitinho, beleza? E os gabaritos e comentários no final, Então, se você fizer como eu estou te dizendo, ter essa organização vai funcionar muito bem a nossa aula. Valeu? Hoje, aí vou parar de espelhar aqui para voltar para mim. Hoje o tema da nossa aula, como eu falei, é crise do sistema colonial, as revoltas e o período joanino. Como a gente está fazendo antes, só um detalhezinho. Alguém poderia só me dar um feedback se está me ouvindo bem, me vendo bem? Só colocar no nosso chat aí, ok, que já está valendo. Para eu ter uma ideia aqui se está tudo certinho. Rapidamente. Muito obrigado, Matheus. Show de bola. Valeu, show de bola. Massa. O Thomas e o Matheus aí, muito obrigado. E aí, senhores, olha só o que vai rolar. Como eu faço sempre, eu vou dar uma explanada, sobre as partes mais importantes dessa matéria para a gente começar a fazer aquela lista de exercícios. Observa que eu estou acabando a aula, coloco essa lista de exercícios que eu faço agora ao vivo com vocês e também já coloco o link da aula para você poder assistir, beleza? Se você for lá, tem o link da aula da última nossa quarta-feira, aquelas 2 aulas direto, sacou? Com a explicação, correção dos exercícios, gabaritos e comentários, tudo bonitinho. Bora lá? Se hoje o tema da nossa aula é sobre crise do sistema colonial e o período joanino, quais são as coisas mais importantes que mais caem disso? Bem, desse sistema colonial que vai entrar em crise, ele vai entrar em crise por motivações tanto de ordem interna quanto de ordem externa. De ordem interna, você imagina, por exemplo, que existe um aumento na cobrança dos impostos, que a elite está ficando cada vez mais enriquecida, e essa elite objetiva, claro, ter a liderança política no nome dela, ela exercendo, e não um estrangeiro, não um português. E existem fatores de ordem externa que contribuem para acontecerem revoltas e favorecerem independência. Exemplo, independência dos Estados Unidos serve como uma influência externa. Exemplo a ser seguido, se os caras conseguiram ficar independentes da metrópole mais rica e poderosa do mundo, que era a Inglaterra, por que nós não conseguiríamos ficar independentes de Portugal, uma metrópole decadente? Influência do iluminismo, os princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, influência da Revolução Industrial, que quer a liberdade de comércio, que é o fim do pacto colonial, muito defendido pela Inglaterra, sacou? A própria Revolução Francesa,
que é uma revolução que acontece sobre os auspícios dos ideais iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, como eu te falei. Então, existiam fatores de ordem interna, uma colônia que está se desenvolvendo mais, uma elite mais enriquecida, que objetiva ela ser a direção política do país, e fatores de ordem externa, ou exemplos a serem seguidos, como a independência dos Estados Unidos, como a Revolução Francesa, ou exemplos ideológicos, como do Iluminismo, a Revolução Industrial, que vai trazer do Iluminismo, que vai trazer a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, e da Revolução Industrial, que traz a ideia de liberdade de comércio, beleza? Liberalismo econômico, que também é parte do Iluminismo, né? Junto a isso tudo, nós temos 3 grandes revoltas acontecendo no Brasil. Revoltas chamadas de separatistas, porque tem as revoltas nativistas, essas caem muito pouco, e tem as revoltas separatistas, que caem num grau maior. As revoltas nativistas são revoltas de caráter local, não têm influência externa, lutam apenas contra imposições da metrópole, como, por exemplo, um imposto, um monopólio, uma restrição. Exemplo, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. São movimentos emancipacionistas? Não, são movimentos nativistas, locais, sem ideologia externa, sem influência estrangeira, não buscavam a independência, lutavam contra imposições metropolitanas. Como eu disse, um imposto que aumentou, o quinto que aumentou, um monopólio de comércio, a restrição de trânsito em uma estrada. Agora, os que caem muito mais, e é o foco nosso aqui nesse curso intensivo, é falar objetivamente daquilo que de fato cai. As revoltas separatistas caem num grau muito maior. Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Insurreição Pernambucana. Inconfidência Mineira, em 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, você tinha a elite da área das Minas Gerais, comerciantes, militares, padres, poetas, escritores, principalmente donos de minas, mineradores, que não estavam aceitando pagar os impostos atrasados, a derrama. Lembra que eu falei que cada região mineradora tinha que pagar imposto? A soma desses impostos, desses quintos somados, tinha que dar 1.500 quilos por ano. Se não desse 1.500 quilos por ano, derrama. Cobrança de impostos atrasados quando a soma anual dos quintos não atingia 1.500 quilos ou 100 arrobas. Beleza? E aí, sob os ideais iluministas, pretendiam se separar do Brasil, formar um país novo, a capital seria lá em São João del Rei, teriam fábricas e universidades, liberdade de comércio, sacou? Só que o movimento, que pretendia tantas coisas, com tantas influências, morreu antes de nascer. Aí você fala, por quê? Porque ele foi todo planejado, todo organizado, mas o movimento foi traído pelo tal do Joaquim Silvério dos Reis, né? E tem o tal do Joaquim José da Silva Xavier. O Joaquim Silvério dos Reis é o traíra, é o cara que era um dos inconfidentes e que entregou para a coroa portuguesa o seguinte, ó, vai rolar um crime de lesa majestade, os caras estão querendo separar o Brasil de Portugal. Se eu entregar quem é que quer fazer essa revolução, essa independência, vocês perdoam minhas dívidas? E aí, entregou um por um. Todos vão ser presos, todos vão ser julgados, todos vão ser condenados, mas apenas o Tiradentes, por ter afirmado que ele era o líder do movimento, ele assume como líder do movimento, ele vai ser enforcado, esquartejado. 1789. O outro é 1798, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Búzios, ou Revolução dos Alfaiates. 3 nomes para a mesma coisa. Conjura Baiana, Revolta dos Alfaiates, ou Revolução dos Búzios, né? Porque muitos dos líderes eram pais de santo, então Revolta dos Búzios. Ou Revolta dos Alfaiates, porque alguns desses líderes eram costureiros, pode crer? E aí, 1798, a Conjuração Baiana, também é um movimento separatista, também é um movimento que tinha influência externa, um movimento que inicialmente tem uma participação da elite da maçonaria, mas é um movimento predominantemente popular, que pretendia também se separar de Portugal e tinha como principal bandeira o fim da escravidão. A Inconfidência Mineira tinha como principal bandeira o fim dos impostos, da derrama. E a Conjuração Baiana tem como principal bandeira o fim da escravidão. Beleza? O movimento também morreu antes de nascer, porque esse movimento também vai ser traído, os líderes presos,
e alguns executados, beleza? E em 1817, nós temos a terceira tentativa de separação de Portugal. Em 1817, acontece a insurreição pernambucana. Na época em que a família real estava aqui, o Brasil se torna Reino Unido, a família real está aqui, a corte portuguesa está aqui. Isso trouxe uma evolução muito significativa para o Brasil. No entanto, meu camarada, os impostos foram muito elevados, né? E no Pernambuco surge um movimento também de caráter separatista, também com influência externa do Iluminismo, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, da Revolução Industrial, também com influências internas do que já tinha acontecido em Minas, na Inconfidência Mineira, do que já tinha acontecido na Conjuração Baiana. Esses caras também queriam separar o Brasil de Portugal e fazer um país independente. E esse não só planejava como iria proclamar uma república e tal e coisa, esse movimento, quando ele foi traído e foi descoberto, e assim que se começaram a prender os líderes, que tudo no Brasil é delatado, você está vendo? Tudo no Brasil tem trairagem. É complexo. E aí eu lembro da minha avó judia, que sempre falava comigo, meu filho, o que ninguém sabe, ninguém atrapalha. O que ninguém sabe, ninguém cobiça. O que ninguém sabe, ninguém trai. Diferenciado, né? Pessoal, qual o nome da revolta que ocorreu em Pernambuco? Deixa eu ver aqui qual é que é no chat aqui. Parará, pararou, pororou. Vamos lá. Carregando. Qual o nome da revolta que aconteceu no Pernambuco no período de União Ibérica? Insurreição Pernambucana. 1654. E essa agora de 1817? Insurreição Pernambucana. Isso aí, também. Só que um é em 1654 e a outra é em 1817. Uma foi naquela época para poder expulsar os holandeses e essa para poder expulsar a família real e os portugueses. Sacou? Aquela não era uma revolta separatista. Aquela insurreição pernambucana de 1654 queria fazer o Brasil voltar a pertencer a Portugal, não a Holanda. Beleza? E essa de 1817 tem o nome de insurreição pernambucana também, e ela pretende separar o Brasil de Portugal. Mas, como eu estava dizendo, assim que o movimento foi delatado e começaram a se prender os líderes, um dos líderes reagiu no momento da prisão, matou o cara que ia prender ele, e aí aquilo que era sigiloso se torna público. E na insurreição pernambucana, os caras chegaram a tomar o poder no Recife. Chegaram a implantar uma república, a República dos 74 dias, né? Que foi o tempo que demorou para as tropas saírem do Rio de Janeiro e chegar lá. E assim que as tropas do Rio de Janeiro chegaram lá, e na época contrataram tropas mercenárias, inglesas, francesas, cercou por terra, cercou por mar, é igual no Mortal Kombat, 2 para frente, para cima, para baixo, bolinha X, fatality, escurece sua telinha e o sanguinho desce. Todas as 3 tentativas de independência feitas em Minas, 1798, 1789, na Bahia, 1798, e no Pernambuco, 1817, foram fracassadas. Beleza? Todas elas. E aí, Ronde? E aí, nesse período, vem a família real para cá, em 1808, num contexto de era napoleônica, invasões napoleônicas. O Napoleão Bonaparte, na época, assumiu a França, num processo consequente da Revolução Francesa, e assim que o Napoleão assumiu a França, o Napoleão Bonaparte ele queria tornar a França uma grande potência. Não só uma grande potência militar, mas uma grande potência econômica. E aí o Napoleão investiu pesado na reestruturação da França para se tornar uma potência econômica. Só que o que acontecia é que, mesmo com todo o incentivo e todo o esforço napoleônico para a França se desenvolver industrialmente, ela se desenvolveu, mas ela não conseguia chegar a um ponto de concorrer com a Inglaterra. Para você ter uma leve ideia, nós falamos na aula passada de mercantilismo, né? E aí, se você for falar do mercantilismo, eu falei dos vários tipos de mercantilismo, né? Industrial, comercial, metalista e assim vai. Se você for ver o que cada país fez, por exemplo, a Inglaterra tinha um mercantilismo do tipo industrial comercial, mas ela produzia artigos populares que o povão consumia, tecido, por exemplo.
E já a indústria francesa também o mercantilismo vai ser industrial comercial, chamado de colbertista, por causa do ministro chamado Jean-Baptiste Colbert, sacou? Colbertismo é o mercantilismo francês. Só que a indústria francesa não era uma indústria de gêneros populares, é uma indústria de gêneros de luxo. E olha que detalhe interessante. Quando você vai imaginar um produto francês, imagine um produto francês aí agora. Lingerie, parfum, que mais? Champignon, champanhe. Nada disso é para pobre. Nada disso, nada disso. Nem champignon, nem champignon. Pobre nem sabe o que é champignon. Sacou? Ah, mas vai ter pelo menos uma lingerie. Não, pobre não usa lingerie, não. Porque as lingerie, vai ver o preço da lingerie se for francesa, então, que você vai ver qual é que é o valor. Usa aquelas que é uma calcinha por 10 e um balaio por 100, tá me entendendo? É aquelas tecido tão fininho que se der um peido, a borboletinha da calcinha sai voando, tá me entendendo? É mais ou menos desse tipo. Champanhe, nunca, nunca. Ah, mas toma cidra cerezé, dá dor de cabeça até na Iemanjá, sacou? Na ocasião, senhores, a produção francesa é de artigos de luxo, e esse é um problema. Aí você fala, por quê? Porque a França não tinha o alcance comercial, industrial que a Inglaterra tinha. E quando Napoleão tentou fazer a indústria francesa também se tornar uma indústria popular para concorrer com a Inglaterra, não conseguia. E aí o Napoleão fez o quê? Já que eu não consigo concorrer com a Inglaterra comercialmente, eu vou concorrer com a Inglaterra militarmente. Vou submetê-la, dominá-la e se apoderar de tudo. E aí o Napoleão começa a fazer uma série de invasões e em 1806 ele faz um negócio chamado Tratado de Berlim, ou Decreto de Berlim, conhecido popularmente como bloqueio continental. E nesse bloqueio continental, o que vai acabar acontecendo? A França simplesmente vai proibir todos os países da Europa e suas respectivas colônias de comercializarem com a Inglaterra, sob a punição, sob a ameaça de punição com invasão do seu país e substituição do seu governo por um outro que eu, Napoleão, indicar. Como é que é? Onde? Ele está proibindo os países europeus, as colônias, não podem nem comprar nem vender para a Inglaterra. Não. E se alguém comprar ou vender, ele fala que invade o país do cara. Uhum. E substitui aquele governo. Uhum. E quase sempre ele coloca um parente dele no lugar. Olha só, um baixinho terrível, sacou? Napoleão Bonaparte, meu camarada, é porque a galera, como já tem muito tempo, Napoleão Bonaparte ele foi um conquistador a nível de Hitler. Hitler é muito mais presente, meu camarada, porque é muito mais recente, sacou? E, é claro, teve uma quantidade, uma consequência infinitamente maior de mortos, porque com Hitler rolou a Segunda Guerra. Mas com Napoleão rolou as guerras napoleônicas. São várias coligações de países que vão se juntar, uma, duas, três, quatro coligações para poder acabar com a França do Napoleão Bonaparte. Ué. Aí, a ideia dele é ótima. Por que é ótima? Primeiro, isso é uma ofensa à soberania nacional dos países? É claro que é. Ah, mas não pode. Não, não pode. Mas fura o bloqueio. É o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá ligado? É uma frase que eu não gostava de ouvir, até hoje eu não gosto de ouvir, mas tem hora que é foda. Você tem que acabar se submetendo porque você depende ou porque você tem compromissos que você tem que cumprir, que se você não engolir aquele sapo ali, você vai perder tudo, sacou? E o Napoleão invadia? Invadia. E a ideia era boa por quê? Porque se ninguém compra, ninguém vende para a Inglaterra, eu quebro a Inglaterra, sacou? Ela vive de mercantilismo industrial e comercial. Se ninguém compra, ninguém vende, ela quebra. E enquanto ela estiver quebrando, quem assume o lugar dela instantaneamente sou eu, França. E aí? A ideia é ótima. Eu ocuparia o lugar dela imediatamente, esperaria ela quebrar, quando ela quebrasse, eu invadia. Beleza? Só que o grande problema é que a França não tem uma indústria como a da Inglaterra. Como eu te disse, são indústrias diferentes. A inglesa é popular e a francesa é de luxo. Qual a consequência? Passa a sobrar matéria-prima na Europa, porque a França não compra o mesmo tanto que a Inglaterra, e passa a faltar industrializados na Europa, porque a França não produz na mesma quantidade e nem os produtos que a Inglaterra produzia. Logo, as economias dos países passam a entrar em crise. E alguns países furam o bloqueio. A exemplo, Rússia. Furou o bloqueio, Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia.
E, de novo, mais uma vez, mais um povo derrotado ao tentar invadir a Rússia. A do Napoleão Bonaparte virou histórica. Mandou 600 mil soldados para lá e voltou com 30 mil. Foi derrotado não só pelo inverno russo, mas pela tática da terra arrasada. O exército francês entrava, os russos caminhavam para o interior e queimavam tudo. Mas nós vamos falar disso em outra matéria mais à frente. Invadiu a Rússia porque furou o bloqueio. Portugal também furou o bloqueio. Portugal furou o bloqueio, Napoleão invadiu Portugal. E quando Napoleão falou que ia invadir Portugal, a família real, sabendo o que ia acontecer, montaram nos barquinhos e vieram para a nossa terrinha. Beleza? Vieram aproximadamente 8 mil nobres e 8 mil serviçais. Quase 20 mil pessoas, velho. Que tem tripulação de navio, tem isso, tem aquilo, blá, blá, blá. Vieram de uma vez só para o Brasil para poder morar aqui, fugindo do Napoleão Bonaparte. Um detalhe bastante interessante é que no dia que a família real estava fugindo, quem estava no exercício do poder era o Dom João, que era o príncipe, né? Porque a mãe dele, a Dona Maria, tinha enlouquecido, né? A Dona Maria, mãe do Dom João, filha do... Perdeu o marido. Não, primeiro perdeu o marido até novo, depois perdeu o filho com 20 e poucos anos de idade, que era o primogênito. Dona Maria pirou, filho do Dom José. Dona Maria enlouqueceu literalmente com a perda do irmão, do filho e do pai, e do marido, desculpa. Perdeu o marido e perdeu o filho. O Dom João VI, futuro rei Dom João VI, não era o primogênito, sacou? Assim como, por exemplo, o Dom Pedro I também não era primogênito. Assim como, por exemplo, o Dom Pedro II também não era primogênito. Interessante, né? E assim como a princesa Isabel também não seria, porque ela teve 2 irmãos que também morreram. Por isso que ela vai acabar assumindo nos momentos que o Dom Pedro II não estiver aqui. Mas e aí, Rond? E aí a família real, a Dona Maria louca, todo mundo naquele desespero para poder juntar as coisas, que a invasão estava acontecendo. A Dona Maria gritava pelos corredores do Palácio de Lisboa: não corram, não gritam, ou vão saber que nós estamos a fugir. Não corram, não gritem, e ela gritando e correndo pelos corredores. E o filho dela não ficou muito para trás, não. No dia do embarque da família real para cá, tinha uma tempestade rolando daquela poderosa mesmo, sacou? Tempestade, em japonês, toró. E aí tava rolando um toró danado, sacou? Ele não queria embarcar, não, porque tinha medo de raios, trovões, relâmpagos. Amarraram o Dom João, amordaçaram o Dom João e colocaram ele no navio. Detalhe, a mulher dele veio em outro navio. A Carlota Joaquina, uma espanhola que era casada com o Dom João, foi apresentada a ele quando tinha 13 anos de idade, e ela já deu uma mutilada no Dom João nessa época. O Dom João tinha 14 ou 15 e ela 13, né? E quando foi apresentar, porque no futuro ele se casaria, o Dom João quis dar uma bitoquinha nela, ela mordeu no Dom João e cortou, arrancou um pedaço do lábio do Dom João, sacou? Você pode ver que as imagens do Dom João quase sempre têm uma posição, que quando é de frente tem uma beiradinha do lábio que falta, que a Carlota mordeu nele. E o que a Carlota tinha de disposição, de brava, né? Era uma mulher que tinha um apetite sexual também imenso e de uma beleza não que poderia se dizer exuberante, beleza? O pessoal da época falava que ela era uma mulher de pouca beleza, né? Mas no apetite sexual avassalador, ao contrário do Dom João, que seria um glutão, gordinho, que gostava de comer frango assado e de que não tinha um apetite sexual tão significativo. Quando você vai ler a História da Vida Privada, eu acho mostrei um livro para vocês na aula passada, tem uns camaradas que chegam a levantar a hipótese de que nenhum filho do Dom João, da Carlota Joaquina, era realmente filho do Dom João. Mas aí entra naquelas partes de fofoquinha do passado, né? Chegaram no Brasil. Ao chegar no Brasil, essa corte tem que ser assentada, ou seja, vai morar onde? E aí os nobres vão andar pelas ruas do Rio de Janeiro, olhou para sua casa, gostou da sua casa, bate um carimbo nela. PR, P de pato, R de rei. Propriedade real. Ou ainda, príncipe regente. Você tinha 24 horas para poder deixar sua residência levando apenas as suas roupas, porque a mobília e os utensílios domésticos deveriam ficar. Um nobre iria morar na sua casa até a casa do nobre ficar pronta,
beleza? Claro que o povo vai falar que a sigla PR não era nada de príncipe regente, era prédio roubado. Ou ainda, ponha-se na rua. E aí? E aí, o Brasil, nesse momento, coisas importantes do período joanino, o nosso camarada Dom João vai fazer a abertura dos portos às nações amigas. Isso é importantíssimo, porque esse talvez seja o maior passo em direção à independência. Porque quando o camarada faz a abertura dos portos às nações amigas, acaba o pacto colonial. A partir de agora, 1808, o Brasil poderia comercializar com todos os países que não estivessem em guerra com Portugal. Ou seja, o mundo inteiro, menos a França, que invadiu Portugal, e a Espanha, que deixou o exército francês passar, colaborando para a invasão de Portugal. Nesse momento, por exemplo, como você pode realizar o comércio direto, sem pacto colonial, a elite vai ter uma chance de se enriquecer muito mais rapidamente. Porque agora, sem pacto, eu vendo para aquele que me pagar mais e eu compro daquele que me vender mais barato. Também acontece, e o detalhe, já tinha taxas alfandegárias nessa época. Em 1808, Portugal pagava 16% de imposto e todos os outros países que entrassem com produtos no Brasil pagavam 24% de imposto. Onde? Mas a Inglaterra não pagava menos? Isso não é em 1808, isso é em 1810. Em 1810 tem tratados específicos entre Portugal e Inglaterra. E num desses tratados de comércio e navegação, aquelas tarifas que era 16 para Portugal e 24 para todo mundo, em 1808, agora em 1810, com os tratados de comércio e navegação de aliança e de amizade, Portugal paga 16, os outros países pagam 24 e a Inglaterra passa a pagar só 15% de imposto. Isso é em 1810. Outra coisa que acontece em 1808, além da abertura dos portos, é o alvará de liberdade industrial. A partir de 1808, o Brasil pode ter qualquer tipo de indústria. Só uma sequenciazinha para você poder lembrar para a parada de prova. Durante o período do nosso camarada Marquês de Pombal, que vai de 1750 a 1777, ele liberou manufaturas no Brasil, como eu falei em aulas passadas, desde que não concorressem com as de Portugal. Ou seja, se tem uma fábrica de prego em Portugal, não pode ter no Brasil. Ah, mas em Portugal não tem fábrica de parafusos. Então, pode ter fábrica de parafusos no Brasil. Depois que saiu o nosso camarada Pombal, vai entrar a Maria, a louca. E a Maria vai proibir todas as manufaturas no Brasil. Não importa se concorre ou não. Ela fecha todas, beleza? E quando vem o filho da Dona Maria, que é o Dom João, ele faz o alvará de liberdade industrial e libera todo e qualquer tipo de indústria para funcionar. Beleza? Então, o Marquês de Pombal, na fase dele, só podia ter indústria que não concorresse com Portugal. Na fase depois da Maria, a louca, não pode ter indústria nenhuma. E na fase depois do filho da Maria, do Dom João, pode ter qualquer tipo de indústria no Brasil. Onde? Mas por que o Brasil, então, tinha liberdade de ter indústria, mas não conseguiu se industrializar? Pelo fato de que não adianta eu te dar a liberdade de você ter um negócio se eu não te dou incentivo ou proteção. Ah, por quê? Porque você conseguia empréstimos onde? Com quais juros? E o grande e maior problema, como que eu vou abrir uma fábrica agora aqui no Brasil para eu concorrer com os produtos da Inglaterra? Sem chance. Com os produtos da Inglaterra entrando no Brasil, pagando só 15% de imposto, os produtos deles vão entrar muito mais baratos e são muito melhores do que os nossos. Então, a chance de você abrir uma fábrica nesse momento e ela quebrar é imensa. Beleza? Aí vem as outras coisas. O Brasil vai virar Reino Unido, ele deixa de ser colônia, que vira sede da família real. Acabou o pacto colonial com a abertura dos portos, agora tem liberdade de comércio e de indústria, cria Academia de Belas Artes, cria escola médico-cirúrgica, uma no Rio de Janeiro e outra em Salvador, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, museus, urbanização do Rio de Janeiro, sacou? Ministério da Guerra, Ministério dos Estrangeiros, imprensa régia, passa a ter a possibilidade de se publicar as coisas no Brasil, beleza? Cria o Banco do Brasil. 1808, criou o Banco do Brasil quando a família real veio para cá. Passou a criar um dinheiro para circular no Brasil, réis, que é o mesmo nome do de hoje, real, né? Só que real, plural, reais. Antigamente falava real, plural, réis. Sacou? E aí,
criou a Casa da Moeda, criou o Banco do Brasil, criou a tal da Casa de Suplicação. O que era a Casa de Suplicação? Era um Supremo Tribunal, a última instância da justiça a qual você poderia recorrer. Beleza? Então, se você for colocar na balança, a vinda da família real portuguesa para o Brasil foi infinitamente mais positiva para o país do que negativa, porque cria estrutura política administrativa que não existia, cria uma liberdade de comércio e acaba com o pacto colonial que até então tinha, sacou? Então você dá passos muito mais largos para o Brasil conseguir se tornar um país independente daqui a alguns anos. 1808, o Brasil era uma roça, literalmente falando. A permanência da família real de 1808 até 1820, esses 12 anos, trouxeram muito mais coisas positivas de organização, de administração, de política, de economia, de indústria e de comércio do que nos períodos anteriores. Beleza? Show de bola? E aí, em 1820, acontece uma revolução lá em Portugal, a tal da Revolução Liberal do Porto. Os caras exigem que a família real volte para Portugal ou vão colocar um outro rei. A corte volta para Portugal. Fim do período joanino. O Dom João vai para ser o rei de Portugal, mas ele deixa o Pedro aqui para poder tomar conta do Brasil como príncipe regente. E no futuro vai ser ele que vai dar o grito do Ipiranga. Beleza? Então, demos uma passada de pano boa nesse assunto. E eu tenho uma listinha de exercícios que a gente vai tentar resolver alguns. Lembrem-se que aqueles que nós não conseguimos resolver hoje, eu posto no blog, os senhores fazem o resto depois e tem um gabarito e comentário no final, para você poder tirar suas dúvidas. Show de bola? Vamos lá, então, que eu vou espelhar agora. Esse mesmo. Vamos lá. Primeira questão. Aí, garoto. Vamos lá. Sobre a história do colonialismo português, considere as afirmações abaixo. A partir do século XV, então quer dizer que é quando? A partir do século XV, 1401. Beleza? Inicia o século XV. Portugal estabeleceu colônias, entrepostos comerciais e feitorias na África, na América e na Ásia, o que lhe permitiu transformar-se em um extenso império ultramarino. Bem, essa alternativa aí está correta. Portugal é o primeiro país que se lança às grandes navegações e, de acordo com que ele ia conquistando os territórios, ele ia construindo esses entrepostos comerciais, essas feitorias que serviam de embarque e desembarque de mercadoria. Existia tanto na costa africana, quanto na costa asiática, quanto na costa brasileira. Beleza? Segunda afirmativa. No continente americano, as colônias portuguesas permaneceram sob o comando da metrópole até o final do século XIX. Velho, final do século XIX? Século XIX é quando mesmo? A partir de 1801. Final do século XIX é 1880, 1890. Tá errado, né? Ah, por quê? Porque o Brasil ficou independente no começo do século XIX, 1822. Beleza? Show. Errada essa. Terceira. Na segunda metade do século XX, segunda metade do século XX é quando? O século XX começa a partir de 1901. Segunda metade do século XX é de 1950 para frente. Beleza? Iniciaram-se os levantes independentistas das colônias portuguesas na África, impulsionadas pela Revolução dos Cravos de 1974. Senhores, essa resposta está correta. Você ainda não viu descolonização africana e asiática e nem o fascismo em Portugal. O fascismo vai chegar em Portugal com o nome de salazarismo, e só quando o fascismo em Portugal acaba, em 1974, com a Revolução dos Cravos, que as colônias portuguesas na África, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, sacou? Aí que elas vão conseguir a independência. Depois que o fascismo acaba em Portugal, está acontecendo, meu velho, a nível de África e Ásia continental, processos de independência, e elas vão juntas, beleza? Então fica a alternativa correta, 1 e 3, D de dado. Show de bola? Vamos para a próxima? Segunda questão. Dá uma diminuída nela aqui. Aí. Segunda questão.
Na Europa, as forças reacionárias que compunham a Santa Aliança não viam com bons olhos a emancipação política das colônias ibéricas na América. Todavia, o novo Império do Brasil podia contar com a aliança poderosa da Inglaterra, representada por George Canning, primeiro-ministro do rei George IV. Canning acabaria por convencer o governo português a aceitar a soberania do Brasil em 1825, uma atitude coerente com o apoio que o governo britânico dera aos Estados Unidos no ano anterior, por ocasião do lançamento da doutrina Monroe, que afirmava o princípio da não intervenção europeia na América. O texto relaciona, bem, duas coisas. O camarada está falando sobre o Congresso de Viena, está falando sobre, na verdade, a Santa Aliança, e está falando sobre a doutrina Monroe. Assim que o Napoleão Bonaparte foi derrubado na Europa, aconteceram, como acabam as guerras, os tratados de fim de guerra, né? E esses tratados de fim de guerra se concentraram em Viena, onde aconteceu um Congresso de Viena, na Áustria. E esse Congresso de Viena, ele decidiu algumas coisas. Princípio da restauração. Os monarcas que foram derrubados por Napoleão Bonaparte deveriam retornar aos seus tronos. Princípio da legitimidade. Princípio da restauração e da legitimidade. Os monarcas têm que voltar aos seus tronos, assim como os territórios originais desses países têm que voltar a eles. Beleza? Então, o princípio da legitimidade, rei deposto, colocado de volta no poder. Sacou? Princípio da restauração, os territórios que nós perdemos voltam a pertencer ao nosso país. E se criou ainda a Santa Aliança, que seria uma coalizão de exércitos estrangeiros, conservadores, monarquistas, que serviria para poder combater os movimentos de independência onde eles acontecessem. Se observa, então, que várias monarquias europeias vão se juntar e vão fazer uma tropa multinacional chamada Santa Aliança, com o objetivo de combater o liberalismo, o crescimento da burguesia. A ideia era manter o colonialismo, conservar as coisas como eram. É uma tropa que defende o conservadorismo monárquico. Ou seja, queria combater os processos de independência onde acontecessem. A Inglaterra não faz parte desse congresso. Aí você não aceita essa Santa Aliança, na verdade. Aí você fala, por que não? Porque a Inglaterra, nessa época, está fazendo a Revolução Industrial dela, sacou? E para a Inglaterra, já tinha perdido os Estados Unidos, sacou? E para a Inglaterra, quanto mais colônias se tornarem independentes, melhor é, porque acaba o pacto colonial e ela pode comercializar com aquela ex-colônia, agora país independente, beleza? Ao mesmo tempo, então, que a Inglaterra apoiava os processos de independência, você tinha também na América os Estados Unidos com a tal da doutrina Monroe. A doutrina Monroe, que tem aquela frase síntese, a América para os americanos. Os Estados Unidos passam a defender os processos de independência dos países americanos do domínio europeu. A nossa doutrina Monroe, ela é contra a intromissão europeia nos assuntos da América. É contra a recolonização, sacou? Pô, então os Estados Unidos eles estão bonzinhos, eles estão protegendo os países da América Latina do domínio europeu? Na verdade, num primeiro momento, parece que sim, e é. Só que existe um interesse maior também por trás. Os Estados Unidos, quando reconhecem a independência das ex-colônias de suas metrópoles europeias, se torna imediatamente parceiro desses países agora independentes. E já começa a preparar o campo para ter a sua área de domínio imperialista. Os Estados Unidos começam a fazer expansão dentro do próprio território, olha o tamanho que eles eram, o tamanho que eles ficaram. Os Estados Unidos octuplicaram de tamanho. O que eram as 13 colônias, o tamanho que eles vão ficar. E hoje em dia é 11 vezes maior, porque depois comprou o Alasca, depois comprou o Havaí, por aí vai, beleza? E o Brasil quase triplicou de tamanho. Eles ficaram 8 vezes e agora 11 vezes maior. Beleza? E aí, os Estados Unidos, depois de crescer o próprio território, ele quer fazer imperialismo nos outros países. Se eu reconheço você como um país independente e eu sou muito mais desenvolvido que você, as nossas relações de comércio vão ser muito mais positivas para Estados Unidos do que para o Brasil. Mas vamos lá. Esse texto relaciona restauração das monarquias absolutistas no continente europeu, a industrialização dos Estados Unidos e a constituição da Federação dos Estados Independentes da América Latina.
O que é isso? Federação dos Estados Independentes da América Latina? Não. Letra B. Influência da Igreja Católica nos assuntos europeus, o controle britânico dos mares depois da navegação e o avanço imperialista dos Estados Unidos sobre o Brasil. Bem, apesar de ter o nome Santa Aliança, né, e trazer uma ideia de igreja, a Igreja Católica não é unânime na Europa. Lembra que já aconteceu reforma, né? Países como, por exemplo, a Alemanha, a Prússia, né, são países que são protestantes. A outra coisa é que não tem nesse texto a ideia de que os Estados Unidos vai invadir ou vai dominar o Brasil. Não tem. C. Disposição Europeia de Recolonização da América. Beleza. O bloqueio continental determinado pela França e acordos de livre comércio do Brasil com países hispano-americanos. Aonde que falou de bloqueio continental aí nesse texto aí, meu camarada? Lembra que é o texto relaciona. Não é o que você está pensando, não. O texto. D. Penetração dos industrializados britânicos nos mercados europeus, a tolerância portuguesa com relação ao emancipacionismo brasileiro e a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já era independente há muito tempo, ele está apoiando a independência dos outros agora. Então, sobrou né? Reorganização da Europa continental depois do domínio napoleônico, como falei, fim das guerras napoleônicas. Processo de independência da América, igual você está vendo Camada convencendo Portugal a deixar o Brasil independente, e ampliação do controle mercantil comercial mundial da Inglaterra, porque como ela é a única que está fazendo a Revolução Industrial, eu falei que ela vai apoiar os processos de independência, porque ela ganha novas áreas para poder comercializar. Beleza? Show de bola, né? Vamos para a próxima. Acabando o nosso tempo. Terceira questão. Vamos lá. A terceira questão está assim. Leia o fragmento a seguir. Então, quando o cabo braçalote gemeu, o cabo do braçalote gemeu, encapelando-se no cais da verga, até os cotovelos do horizonte sem fim, sua memória também rangeu com os dentes da catraca, e pôde lembrar-se de quando estourara a notícia da prisão. O outrora arguto conde de Oeiras fora considerado traidor e condenado à morte. Subir ao trono, e com ele e com ela todo o desencanto com a monarquia. Bem, aí o camarada está falando de história de Portugal, né? História de Portugal é uma questão bem específica, tá? Essa é uma questão difícil. Observa que até o texto é complicado, né, cara? E aí tá lá, ó, fragmento de Antônio Barreto, na obra A Barca dos Amantes, em suas lacunas, retrata personagens históricos. Como? Bem, como eu te falei, é uma prova muito específica essa da Universidade Estadual de Minas Gerais, velho. O camarada que colocou essa questão, ele colocou essa questão para basicamente quase ninguém acertar, porque se você for ver boa parte dos livros de história, não vão trazer as particularidades, meu camarada, dos nomes de quem participou desse processo. Na ocasião, vamos ver então o exceto. Sebastião José de Carvalho e Melo, vulgo Marquês de Pombal, esse nós falamos dele na aula passada, pertence à pequena nobreza portuguesa, homem que mudou o destino de Portugal e que foi preso conforme disposto no fragmento. Bem, isso aí, meu camarada, tá certo. Logo depois que o Marquês de Pombal saiu do poder, a mulher que vai ocupar o lugar dele era a Dona Maria, a louca. E a Dona Maria vai acabar prendendo ele, porque ele retirou da igreja vários negócios que a igreja dominava. Letra B. Maria Francisca Isabel Josefa Antônia Gertrudes Rita Joana, vulgo Maria, a louca, primeira mulher a assumir o trono português. Como eu falei, ela que assume. Dom José I, rei de Portugal, teve um reinado glorioso graças aos esforços de iniciativa energética e a notável persistência de Sebastião José de Carvalho na administração em que se encarregara. Bem, o Dom José não vai ter um reinado glorioso porque não é ele que governa, beleza? Não é ele. Lembra que eu falei com você que ele é um camarada que ele é um tanto quanto doido. E o outro detalhe, né? Não tem ele falando aqui no texto, ó. D. Marquês de Pombal, que muito conseguiu com sua administração enérgica a despeito dos inimigos da nobreza da poderosa Companhia de Jesus, ó, tá vendo? Entrou em atrito com a igreja, por meio de muitas intrigas, tentava acabar com seu prestígio junto ao rei. Show de bola. Como eu te disse, uma questão bastante complexa, uma questão bastante difícil, porque ela traz um texto de um livro de português, de Portugal, e ainda com os personagens históricos que, para vestibulares como o Enem, por exemplo, seria mais complicado.
questão difícil essa, com certeza, a mais difícil que vocês têm dessa lista para poder fazer. Senhores, faltando 2 minutos para poder terminar a aula, não dá tempo de fazer mais uma, vamos encerrar a nossa aula aqui. Deu para fazer uma boa revisão sobre esses assuntos e fazer 3 exercícios. Esse último aí não é muito bom, mas ficou beleza. Deu para rolar. Façam os outros. Não deixem de fazer. Confira os gabaritos. Deu errado. Tem alguma dúvida? Lembra que tem meu telefone lá no blog. Você pode me mandar um WhatsApp com a dúvida que você quer, que em tempo hábil eu lhe responderei. Beleza? No mais, beijo para vocês. Tchau. Até mais. Boa tarde. Bom final de semana. Parando gravação.